Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Desembargador Carvilho, desembargador Rui, desembargador Chemin, desembargador Pedro, declaro abertos os trabalhos da 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nesta quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. Consulta os eminentes pares sobre o ato da última sessão do julgamento. Não havendo nenhuma observação, declaro-a aprovada. Indago aos eminentes pares sobre eventuais adiamentos ou feitos a serem retirados de pauta. Não havendo nenhuma indicação, todos os feitos pautados serão julgados nesta data. Comunico aos senhores advogados inscritos para fazer sustentação, presencial ou virtualmente, que devem trajar as vestes talares, tendo em vista disposição regimental. Cumprimento também a desembargadora Maria Lúcia, que nesta data comemora aniversário. Desejamos a Vossa Excelência muitas e muitas felicidades, paz, saúde e muita alegria. É uma satisfação tê-la novamente aqui. Muito obrigada. E que Deus nos proteja. Chamo o julgamento, desde logo, feito número 10 da pauta. Trata-se da apelação 1740, dígito 70. Eu sou o relator, desembargador Rui, desembargador Pedro, fazem parte do coro. Haverá sustentação pelo doutor Vilibrando, que se encontra. Boa tarde, doutor Vilibrando. Boa tarde, Excelência. Doutor Vilibrando, eu acho que não há necessidade de Vossa Excelência efetuar a sustentação, porque eu estou dando provimento ao recurso, no sentido de retorno dos autos à origem, para que o magistrado aprecie o mérito da questão. Ok? Vossa Excelência dispensa a sustentação? Eu dispenso e costumo dizer nas nossas palestras que essa é a melhor situação de sustentação oral. Então, já vou me conduzir pela emenda. Penal e processual penal, apelação criminal, incidente de restituição de bens apreendidos, decisão de indeferimento e resignação defensiva, pedido de restituição de veículos utilizados para o tráfico de drogas, prolação de sentença condenatória nos autos de ação penal, determinação de perdimento dos bens, sem análise do pedido formulado pelo terceiro de boa-fé. Posterior decisão pelo juiz Acó, neste feito incidental, rejeitando o pleito inicial. Ausência de manifestação meritória em primeiro grau sobre o pedido. Necessidade de análise das exigências contidas nos artigos 120 e 121 do Código de Processo Penal e artigo 91, inciso 2º do Código Penal. Recurso conhecido e provido com o retorno dos autos à origem para que o magistrado Acó aprecie o mérito da questão. Como voto, o eminente desembargador Rui. Muito obrigado, senhor presidente. Acompanho. Muito obrigado. Como vota o desembargador Pedro? Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos. Acompanho também o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conhece e dá provimento ao recurso. Chama a julgamento o feito número 11 da pauta. Agravo em execução 4.475, dígito 87. Desembargador Rui, desembargador Pedro e desembargadora Maria Lúcia fazem parte do coro. Haverá sustentação pelo doutor Henrique. Boa tarde, doutor Henrique. Está nos ouvindo bem? Boa tarde, Excelência. Ouço com perfeição. Ok. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Dispensado, concedo-lhe a palavra pelo prazo regulamentar.
Grato pela palavra, Excelência. Inicio minha fala cumprimentando o senhor presidente, desembargador Celso Jair Mainardi. Estendo também o meu cumprimento ao relator, desembargador Rui Portugal Barcelar Filho, e os demais integrantes dessa douta quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Cumprimento também o representante da Procuradoria de Justiça e os demais presentes. Excelências, trata-se o presente feito de agravo em execução penal interposto por Diego Gonçalves Alvarenga contra a decisão do Juízo de Execuções Penais da comarca de Cruzeiro do Oeste do Estado do Paraná, que negou a aplicação do Decreto 11.843 de 2023, o famigerado indulto natalino, de forma que o presente recurso busca-se que seja aplicado o referido indulto para o caso posto em análise. E friso desde já, Excelências, a parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça para com o provimento. Quanto aos fatos, Excelências, inicialmente, o agravante foi condenado em definitivo pelo crime de contrabando e desobediência, a uma pena total de 3 anos e 1 mês de reclusão, convertidas posteriormente em penas restritivas de direito, o qual o agravante já cumpriu uma grande parte de tal sanção. Ocorre que, supostamente, o agravante teria praticado um crime impetitivo, Excelências, crime esse, o de tráfico de drogas, antes de efetivar o cumprimento total das penas anteriormente impostas para com o crime de contrabando. Porém, Excelências, friso, o crime de tráfico até então não tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Posteriormente a tais fatos, Excelências, houve a publicação do Decreto 11.843, que abrangeria o crime anterior de contrabando praticado pelo agravante. Ocorre que o juízo da execução de Cruzeiro do Oeste afastou a aplicação de tal indulto, pois, na visão do eminente magistrado, o crime impetitivo de tráfico, ainda que não tivesse o trânsito em julgado, impediria a aplicação da referida benesse prevista no indulto. Dessa forma, não ficou para com o agravante nenhuma outra opção senão a apresentação do presente agravo em execução, Excelências. Quanto ao direito, é possível fazer uma análise objetiva do caso. Na verdade, Excelências, o que ocorreu foi um impedimento de aplicação por parte do magistrado de primeiro grau do referido indulto natalino por conta de um crime que sequer há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, Excelências. Tanto que esse posicionamento do juiz de primeiro grau é contrário ao posicionamento da defesa e inclusive da Procuradoria de Justiça, em que, no movimento 14.1, concordou pelo provimento do recurso que, neste momento, esse defensor aqui o defende. Ademais, Excelências, essa interpretação advém do próprio decreto. Em seu artigo 7º prevê, abre aspas, o indulto e a comutação de penas de que trata esse decreto são cabíveis ainda que a sentença tenha transitado em julgado para acusação, sem prejuízo do julgamento do recurso da defesa em instância superior. Desta forma, Excelências, o próprio indulto nos traz que situações como a do ora agravante não podem ser prejudicados sem que haja o referido trânsito em julgado. Ademais, os tribunais de justiça do nosso país também, Excelências, autorizam a aplicação do indulto quando o crime impetitivo não tem o seu trânsito em julgado. Nas razões recursais desse defensor, citei julgamentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E também, Excelências, um ponto de grande análise é que o próprio egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou em suas jurisprudências em teses, a de número, cito aqui 139, uma importante observação que devemos fazer. Abre aspas, a análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios do indulto e da comutação de penas deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial. A contrário senso, é possível chegar à conclusão, Excelências, que condenações sem o trânsito em julgado não poderiam prejudicar o sujeito nesse tipo de situação. Ademais, na própria jurisprudência em tese de 139, fixa ainda o egrégio Superior Tribunal de Justiça. O deferimento de indulto e a comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República, no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, notadamente, Excelência, para prejudicar o réu, como foi a decisão do juízo de primeiro grau.
Se não bastasse esse entendimento, excelências, ele é fixado em jurisprudência em teses, ou seja, não é um caso isolado que foi analisado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ou tão menos uma decisão monocrática de ministro, e sim uma jurisprudência em tese que deve ser observada, excelências. Ainda, friso, esta mesma quarta Câmara Criminal decidiu num caso muito parecido, em março desse ano, em aplicar um indulto, excelências. Foi um julgado de relatoria da desembargadora Maria Lúcia de Paula Espindola, que, abre aspas, em sua ementa consta exclusão de condenação por crime considerado impetitiva à benesse que não transitou em julgado para as partes. Trânsito em julgado definitivo em data posterior à publicação do decreto. Esse julgado, excelências, a própria Procuradoria de Justiça juntou nos autos. Eis que, friso novamente, a Procuradoria de Justiça deu parecer para ter o provimento do referido recurso. Dessa feita, excelências, é nítida a necessidade de reforma para que seja aplicado o decreto 11.843 para a situação posta em análise. Pois, excelências, o afastamento de uma benesse como é o indulto natalino, sem o estrita observância dos requisitos fixados no próprio indulto, infringiria o princípio da própria legalidade, excelências. Eis que o julgador não pode, em hipótese alguma, ampliar ainda mais contra a situação do réu o disposto no indulto. Dessa forma, esse afastamento violaria também a presunção de inocência prevista em nossa legislação. Friso, não há o trânsito em julgado do crime impetitivo, excelências. Dessa forma, pode ser que no futuro haja uma absolvição do crime impetitivo para com o recorrente. Dessa forma, não faz sentido ao afastamento da benesse do jeito que foi realizado pelo juízo de primeiro grau. Ainda, excelências, há até mesmo a análise de uma tese por parte desta situação toda. Que seria um crime impetitivo sem o devido trânsito em julgado afastaria a aplicação do indulto? Essa tese, excelências, do ponto de vista da defesa e da Procuradoria de Justiça, seria que não. E é justamente essa tese que eu boto para análise de vossas excelências, a fim de que seja aplicado o mais correto direito no caso em análise. Quanto aos pedidos, excelências, esse defensor então pede pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo em execução, nos termos propostos nas razões recursais. Agradeço a palavra, excelências, e aguardo o provimento do recurso. Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência, doutor Henrique Fernandes, e parabéns pela brilhante sustentação objetiva efetuada nesta oportunidade. Em discussão, não tendo quem queira discutir, a palavra está com o eminente relator, desembargador Rui Bacelar Portugal. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ilustre advogado por sua combatividade e objetividade. Com relação ao voto, senhor presidente, com devido respeito à tese trazida da tribuna, o caso aqui enseja uma condenação por tráfico, que no momento do decreto já tinha trânsito em julgado para o Ministério Público e execução provisória iniciada. Portanto, já havia, inclusive, unificação, ainda que provisória, das penas. E, com base nisso, senhor presidente, eu estou dizendo que o decreto não exige o trânsito em julgado para ambas as partes. Quando menciona trânsito em julgado para a acusação, e, por isso, a decisão impugnada não comporta qualquer alteração. E, feito esse resumo, o ilustre advogado terá acesso à íntegra do voto já na sequência, desde que esse julgamento termine hoje, mais tardar na segunda-feira. Eu voto por negar provimento ao recurso. Obrigado. Como vota o desembargador substituto Pedro Corrá? Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o advogado substituto da tribuna, doutor Henrique. Fiz a revisão do voto e cheguei às mesmas conclusões que o desembargador Rui, a razão pela qual o acompanho. Desembargadora Maria Lúcia. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o voto do eminente relator. Muito obrigado. Anotado os votos de Vossas Excelências, o resultado da Câmara, por unanimidade, conhece e nega provimento ao recurso nos termos do voto do eminente relator.
Desembargador Chemin, podemos chamar um feito em mesa de Vossa Excelência? Tá. Chama a julgamento o HC número 108.380, dígito 62, desembargador... Desculpa, era do desembargador Pedro. Mas Vossa Excelência faz parte do quórum. Desembargador Pedro, desembargador Maria Lúcia e desembargador Lourival. Haverá sustentação pelo doutor João Augusto Zeferino. Boa tarde, doutor João Augusto. Excelência, boa tarde. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Dispensada, concedo-lhe a palavra pelo prazo regulamentar. Muito boa tarde a Vossas Excelências. Me sinto muito honrado em inaugurar essa sustentação oral perante a Igreja Corte do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inaugurando as vias. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Celso Jair Mainardi, os eminentes relatores, desembargador Rui Portugal, Pedro Luiz Corrá. Parabenizo a excelentíssima desembargadora Maria Lúcia pelo seu aniversário hoje, que Deus a ilumine e guarde, e o eminente desembargador Antônio Carlos Ribeiro Martins. Cumprimento o excelentíssimo procurador de Justiça, aos demais serventuários da Justiça e os colegas advogados aqui presentes. Pois bem, Excelência, eu me farei breve. Essa sustentação busca demonstrar de forma objetiva, respeitosa, a liberdade do paciente com as medidas cautelares já aplicadas no processo cautelar que tramita perante a honrada vara de Francisco Beltrão, não é só juridicamente adequada, ou melhor dizendo, adequadas, pois diversas, como também a única, Excelência, decisão compatível nesse momento com os princípios constitucionais e legais que regem o nosso sistema jurídico. O paciente, Luiz Carlos de Souza Dias, encontra-se com sua liberdade segregada desde o dia 19 de setembro de 2024, há praticamente 2 meses, em que foi preso por conta de um cumprimento de mandado de busca e apreensão cumulado com prisão em sua residência aqui na cidade de Mairink, no estado de São Paulo. Após o relatório de investigação que descortinou supostas duas organizações criminosas, em que a primeira estaria voltada à prática delitiva da traficância, do crime de tráfico de drogas, e que a segunda, supostamente, então, seria uma organização voltada à subtração, ao roubo destas mercadorias ilícitas da primeira organização, chamada Operação Cortina de Fumaça. Não há que se negar a vultosidade da operação, mormente pela quantidade de envolvidos na investigação do DENARC no Paraná. Pois bem, o paciente ele foi denunciado, ou melhor dizendo, envolvido numa situação investigativa que, em tese, o colocaria numa situação de organização de criminosa acumulada com um delito de roubo majorado. Contudo, Excelências, aqui começo a desmistificar ou a desconstruir, fragmentar, craquelar esse entendimento inicial da autoridade de polícia judiciária na fase inquisitiva e que foi craquelada pelo excelentíssimo promotor de justiça quando da representação pelo arquivamento em favor do paciente com relação ao crime de roubo majorado. Ou seja, evidenciando a fragilidade desses indícios de que o paciente estaria, então, envolvido na prática de subtração de mercadorias ilícitas. Pois bem, a partir daqui, Excelências, já se torna hialino, cristalino, que o assodamento procedimental durante a fase inquisitiva foi destruído pelo próprio Ministério Público, quando de um debruçamento mais apurado acerca da participação efetiva do paciente, que encontra-se segregado de sua liberdade desde então. Ora, na ocasião, a ilustre magistrada ACO, no movimento 19.1 do processo cautelar, ela, de forma acumulativa, expede, então, um mandado de prisão e também
medidas cautelares diversas da prisão que o sufocam desde então, excelências. E sufocam o paciente desde então, mormente pelas quais congelamento de suas contas bancárias pelo Cisbajude, que ali efetuou, então, uma devassa em suas contas, o afastamento das atividades da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a proibição de frequentar as instalações de qualquer departamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o bloqueio e a suspensão de toda e qualquer senha de acesso aos sistemas da polícia, bem como aos sistemas conexos do Ministério da Justiça, a entrega de arma de fogo, munições, carregadores, funcional, distintivo, ou seja, um sufocamento que não condiz com a também decisão no mesmo documento e que aí eu vou demonstrar para vossas excelências de maneira muito pontual que houve uma contradição nos movimentos 19.1 e 23.1, em que a magistrada diz de forma cristalina, de forma hialina, que a prisão somente deveria sobrevir em caso, excelências, de descumprimento das cautelares. Pois bem, a prisão preventiva, a ilustríssima magistrada diz, somente sobrevirá se e somente se, ou seja, uma condicionante, em caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. E aí foi onde houve a confusão. Por conta, nos parece, pelo envolvimento de grande quantidade de indivíduos, e a situação se tratar de dois grupos distintos. Pois bem, o ponto alto, o cume, excelências, que se pretende delinear perante essa egrégia Câmara Julgadora, em que me sinto honrado de participar pela primeira vez aqui junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pois atuo principalmente aqui em São Paulo, é o que diz o item 5.3 do movimento 19.1 da ação cautelar. E a magistrada é categórica, somente em caso de descumprimento dessas que a prisão poderia sobrevir, né, desaguando uma prisão preventiva. E aqui, a análise em contexto genérico dos elementos que deveriam ser considerados para a manutenção no intragrades, quais sejam a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Pois bem, a garantia da ordem pública não resta devassada, tampouco a segurança da aplicação da lei penal em um processo que já se encontra em estado avançado, numa cautelar em que não há mais nenhuma medida de investigativa a ser posta, mormente pelo oferecimento já da denúncia pelo Ministério Público, aguardando as respectivas citações para as pontuais respostas às acusações, aguardando instrução de julgamento, num processo que perdurará por um período, acredito que longo, devido à vultosidade que se deu ao caso, mas deduzir que o paciente seria um indivíduo perigoso e que utilizaria sua função como policial civil do Estado de São Paulo para a prática de delito é um fato totalmente desconexo com a realidade, que mostrou nos autos a intenção de se realizar uma prisão de uma carga ilegal e que não deu tempo, uma vez que outra equipe da Polícia Civil, diga-se, com autorização dos seus respectivos superiores em ordens de serviços expedidas, teriam autorização para lá estar. Pois não houve o transbordo linear de fronteira em invasão de atribuição ou ferimento de circunscrição de atuação pela Polícia Civil do Estado de São Paulo contra a Polícia Civil do Estado do Paraná. Então, assim, o paciente encontra-se sob total controle estatal desde então e sua liberdade cerceada, sendo possível toda a aplicação dos dispositivos, tanto do 319 do Código de Processo Penal, como também do 318, pois no pedido de revogação de preventiva foi demonstrada
o estado de saúde do paciente cardíaco, cardiopata, que já passou por mais de um infarto safenado e não foi apreciado da forma correta. Ou seja, este periculum libertatis que se assoda na decisão, digamos, respeitosa, porém perfunctória, por não haver elementos contundentes, talvez, à ocasião, e aqui respeito total à magistrada Acó, não permitiu que aquele momento não fosse conferida sua pedido de prisão. Pois bem, não se coaduna esta prisão, esse constrangimento ilegal, com todas as medidas sufocantes cautelares que já pousam contra o paciente. Já está sob um controle estatal, não mora no Paraná, mora em São Paulo e quer enfrentar esta situação que pousou contra si em liberdade para juntamente com a sua família e cuidando do seu estado de saúde, principalmente com relação à parte cardiológica. O artigo 282, excelências, parágrafo 6º, e aqui eu não preciso me aprofundar nisso pela sabedoria solar de vossas excelências, que é muito clara. A regra no direito penal é que a prisão, o princípio da subsidiariedade e fragmentariedade, a prisão será a última ratio nestas condições, em que possíveis, plenamente possíveis e já funcionando, já estão pairando em desfavor do paciente todas essas cautelares. E aqui, o que vem se demonstrar e pedir, justamente, é relembrar, né, esse entendimento que a defesa, apesar de reconhecer a gravidade do suposto delito de organização criminosa, reforça que a gravidade abstrata, excelências, de um delito não pode justificar, não poderia, ou melhor dizendo, não poderia justificar essa gravidade abstrata na manutenção desse intragrades, que vem desgraçando a vida de um policial civil que até ontem, digamos, 2 meses atrás, estava no outro lado, responsável por dezenas incontáveis de situações de prisão em flagrante, dando uma resposta social a esse delito, equiparado a hediondo, que por conta de um assodamento procedimental investigativo do DENARC do Paraná, lhe foi imputado por uma história fantasia. Fui policial civil por 10 anos e meio nesta mesma instituição, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Lá estive e sei como uma investigação funciona. A polícia não funciona sem informações, sejam essas obtidas através dos sistemas disponíveis ou até mesmo, excelentíssimos relatores, não para funciona concluir. sem informação. E dessa forma, finalizo, excelências. Finalizo com todas as vênias e o maior respeito, requerendo a concessão desta ordem para revogar a prisão preventiva e permitir que o paciente aguarde o desfecho do processo em liberdade, com a manutenção de todas as cautelares já impostas, confiante na sensibilidade e imparcialidade desse egrégio tribunal, é como concluo com a confiança que essa colenda Câmara fará prevalecer os princípios que garantem a liberdade como regra e não como exceção. Muito obrigado, excelência. Nós que agradecemos. Parabenizo o doutor João Augusto pela sustentação efetuada e esforço na defesa do paciente. Com a palavra, o eminente relator, desembargador substituto Pedro. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o advogado que sustentou a tribuna, doutor João Augusto. Posso, então, proferir o voto. Então, antes de proferir o voto, só explicar mais ou menos o que foi visto por esse relator, né? Então, na verdade, se tratou de investigações que apurou a existência de duas organizações criminosas, uma de transporte e tráfico de drogas ilícitas, né? Que a primeira é chefiada por tal do Rodrigo Barbieri, como diz a Polícia Civil e o Ministério Público. O objetivo seria o transporte de grandes cargas de drogas para vários locais
inclusive o Sudeste do Brasil. E a segunda organização, a qual está denunciado o paciente aqui, o Luiz Carlos, que é um policial civil, seria chefiada por Silvio Andrei da Silva Matievski, seu filho, Silvio André Matievski Júnior. Também teria por objetivo o roubo de cargas ilícitas para posterior revenda. E esta com a participação, contando com a participação de policiais civis do Estado de São Paulo, no caso, um deles o Luiz Carlos, ora paciente, que utilizam as ferramentas do cargo, um sistema de consulta e viaturas policiais descaracterizadas para a prática delitiva. E havia ainda indício de que policiais do Prata também atuavam como batedores das cargas roubadas. Né? Eu vejo que realmente a doutora Janaína lá de Beltrão acabou decretando medidas cautelares e também a prisão preventiva, né? Diversas cautelares e também dentre essas cautelares, por exemplo, sequestro de bens e valores em conta, foi indeferido sequestro de imóveis, esse foi indeferido, né? Foi decretada a prisão preventiva de praticamente todos os envolvidos, inclusive esse policial. Realmente ele não foi denunciado pelo roubo, mas ele foi denunciado por organização criminosa armada, né, que está previsto lá na Lei 2.850 de 2013, artigo 2º, parágrafo 2º e parágrafo 4º, inciso 2. Né? O segundo. O modus operandi também desse policial também foi demonstrado na denúncia e descrito pela magistrada em sua decisão, que entendeu presentes indícios de autoria e prova da materialidade e fundamentou a sua decisão também na conveniência da ordem pública, na conveniência da ação criminal e na garantia da ordem pública. Né? Aqui ficou evidente, ou pelo menos está nesse momento processual, de que estamos aí diante de duas organizações criminosas armadas que fazem com que o tráfico de drogas, o roubo de cargas ocorram de forma séria e com a participação de agentes públicos, o que torna a repressão estatal mais obrigatória ainda. Quando conta na participação, no encobrimento e na participação direta com agentes públicos que estão ali para fazer com que crimes dessa natureza não ocorram, a gravidade concreta dos fatos mostra, assim, absoluta, não é? Um dos motivos, então, que a magistrada fundamentou a preventiva, além do decreto de parte das cautelares que foram pedidos pelo Ministério Público, foi a conveniência da ação criminal, porque os investigados poderiam, além de continuar com a prática, poderiam atrapalhar as investigações, o que me pareceu muito razoável nesse momento processual. Então, senhor presidente, no meu modo de entender, e o voto depois vou disponibilizar para o eminente advogado, eu não vejo constrangimento legal nenhum, não vejo como é possível a revogação da prisão preventiva, pelo menos nesse momento, não é? Pois esse decreto cautelar com garantia da ordem, base na garantia da ordem pública e da conveniência da ação criminal está fundamentado, existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o periculum libertatis está evidenciado, né? Era um policial militar, era um policial civil, com acesso a todo um aparato policial, aos envolvidos, né? Então, a segregação agora, nesse momento, me parece que é conveniente, sim, para o processo. Então, a emenda, senhor presidente, ficou da seguinte forma. Habeas corpus, organização criminosa, o artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, incisos 2 da Lei 2.850 de 2013, prisão preventiva decretada, pleito de revogação da prisão preventiva. Inviável acolhimento. Requisitos do artigo 312 e 313 do Código Processual Penal devidamente observados. Decreto cautelar com fundamento da garantia da ordem pública, da conveniência da ação criminal, existência de prova da materialidade e indícios de autoria, perigo libertatis evidenciado, fundamentação idônea, atendimento à regra constitucional esculpida no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Paciente que supostamente integra a organização criminosa armada, em tese, responsável pela abordagem e desvio de cargas apreendidas. Investigação preliminar, mandado de busca e apreensão expedido, paciente policial que utiliza de seu ofício para a prática de crime, possibilidade de fixação de medidas cautelares, suspensão de exercício da função pública, proibição de acesso ao departamento e seus sistemas, com a prisão preventiva. Inteligência do artigo 282, para o 1º do Código Processual Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública e outros meios cautelares diversos da prisão que não se mostram adequados ao caso.
princípio da inocência não violado, constrangimento ilegal não evidenciado, segregação mantida, habeas corpus conhecido e denegada a ordem. É como voto, senhor presidente. Desembargadora Maria Lúcia. Muito obrigada, senhor presidente. Acompanho o voto do eminente relator. Muito obrigado. Como vota o desembargador Lourival? Obrigado, senhor presidente. Que questões simples, né? O desembargador Pedro Corá esmiuçou a questão e o modus operandi aqui já basta para retratar a necessidade da garantia da ordem pública, nem há necessidade de falar sobre outro elemento da prisão. E o periculus libertatis, com o recebimento da denúncia, está bem retratado. Então, tenho a honra de acompanhar os dois votos. Votos de Vossa Excelência, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conhece e denega a ordem nos termos do voto do eminente relator. Agora sim, desembargador Lourival. Chama a julgamento o feito número 2 da pauta, é um HC 108.765, dígito 10. Vossa Excelência é o relator, desembargadora Maria Lúcia e eu fazemos parte do quórum. Não há cadastro, Vossa Excelência poderá conduzir-se, se quiser, pela emenda. Obrigado, desembargador. Trata-se de uma ação mandamental de habeas corpus, oriundo do juízo de Realeza. São 3 os pacientes: Cauana Gonçalves Rodrigues, Maristela Caetano e Márcio Caetano de Souza. Então, vamos conduzir pela emenda, desembargador. Direito processual penal, habeas corpus, prisão preventiva, tráfico de drogas, associação para o tráfico, pedido de revogação de prisão cautelar, alegação de ausência de contemporaneidade e insuficiência de fundamentação. Desacolhimento, insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, necessidade da manutenção das custódias cautelares. O habeas corpus foi impetrado em razão do envolvimento de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Há 2 pedidos aqui, para revogação da prisão preventiva ou subsidiário aqui a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O modus operandi também autoriza a manutenção da prisão dos 3, até porque o paciente Márcio Caetano de Souza, em cognição sumária, ele faz orientações à sua companheira aqui, Cauana, e à sua irmã Maristela, a respeito do tráfico de drogas na região ali de Realeza e Santa Isabel do Oeste. Eu digo que espanco aqui a falta de contemporaneidade, porque sabemos que o Supremo Tribunal Federal já diz que é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado a lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração que, no mesmo transcurso de tal pedido, continuam presentes os requisitos do risco da ordem pública. E também observo que a nossa Corte já julgou 2 ações de habeas corpus e denegando a ordem do Sidney e do Dayan, e esse caso envolve a chamada Operação Controle, onde há 11 réus. Então, estou conhecendo dos pedidos deduzidos na ação de habeas corpus e denegando a ordem. Obrigado, desembargador. Anotado o voto de Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Maria Lúcia? Muito obrigada, senhor presidente. Acompanho o voto do eminente relator. Muito obrigado. Eu recebi antecipadamente o voto que gentilmente o relator me encaminhou e não tenho nenhuma dúvida, acompanho integralmente e proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conhece e denega a ordem. Seria chamado agora o feito de número 4,
mas o doutor Matarassade teve que ir para uma outra sessão, pediu que a gente aguardasse um pouco, e eu vou deferir isso aí. Portanto, eu vou chamar a julgamento. Agora nós vamos começar pelos feitos com sigilo. Eu vou pedir licença que Vossas Excelências deixem a sala. O doutor ali é do número 1? Ele é o do número 1. Então eu vou chamar o de Vossa Excelência. Chama a julgamento o HC número 109.960. Dá para chamar depois o doutor Assad, né? Sim. Que o desembargador Carvilho tem que sair, ele tem que vir. Estamos ao minuto. Chama a julgamento o feito número 6 da pauta. Trata-se da apelação 1187, dígito 14, desembargador Délcio, desembargador Carvilho e desembargador Rui fazem parte do quórum. Haver a sustentação pela doutora Rita de Cássia, que já se encontra. Boa tarde, doutora Rita. Está nos ouvindo? Ok. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelências. Então, concedo-lhe a palavra pelo prazo regulamentar. Muito obrigada. Cenários sociais. Diante do vão da desigualdade e da indiferença social, existem comunidades inteiras de egos elevados, representando modéstias falsas e orgulhos exacerbados. Um cenário absurdo, frio de sentimento e brutal. Existem dois mundos desiguais que se cruzam sem comunhão. Neles, multidões nunca se acenam e quase nunca se tocam. Estão todos dentro de um panorama de vida real, vivendo uma existência sem amor e sem emoção. Diante de uma grande aglomeração de vidas humanas, existem numerosos contrastes bastante explícitos. De um lado, a abundância, o desperdício e a esperteza desonesta. E de outro, a doença, a fome, a nudez e vidas insanas. Nas personagens reais que atuam nas entrelinhas da vida, existe uma fome que grita, eloquente nos pobres desvalidos. Mas ninguém ouve esse grito. Estão todos surdos, estão todos mergulhados em seus propósitos, em sua própria lida. Existem aqueles que não sabem mais o que é viver. Eles vegetam no campo árido de seu próprio existir, sem nenhuma consciência real, sem nada mais desejar para si. Da vida que levam e do ar que respiram. Vivem sem nada compreender. Existe ainda a grande multidão que quer fazer o bem, plena de conhecimento, sabe que um abraço aquece e conforta, mas sua resistência ainda é muito maior que o seu amor e o medo de ser afetado pelo sofrimento do outro. A detém. Existem tantas sociedades no consumismo inconsciente quanto existe em seu meio aqueles que nada possuem. Estão todos juntos, em um mesmo barco, em um mesmo caminho, vivendo de uma mesma vida de altos e baixos, inconsistente, diante do espelho exposto na face do irmão. Ninguém consegue ver a si mesmo, nem se reconhecer como família, e todos vivem numa crença preenchida por delírios, numa existência cega, sem sentimentos, sem o calor do coração. Rosildo Eusébio Costas. Boa tarde, excelências. Saúdo a todos, cumprimento o excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator e os demais desembargadores que compõem a mesa, o ilustre representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça, demais colegas aqui presentes na modalidade virtual, não sei se hoje está tendo presencial aí. Parabenizo a nobre relatora Maria Lúcia, né, lhe desejando muito sucesso. Nobres julgadores, eu escolhi iniciar uma poesia que versa sobre desigualdades, pois o presente processo nada mais é do que uma evidência da desigualdade que existe entre as partes. O Estado, mesmo com todo o seu aparato, ou seja, ele já possui vantagem em desfavor do réu, mas mesmo assim a acusação ainda ignora a legalidade. A legalidade seria a única barreira entre o poder estatal e o réu. E mesmo assim, ela é violada. Como se pode pensar em paridade de armas quando a acusação seleciona o que interessa à defesa? Não só seleciona, como somente traz as informações de que fez essa seleção, né, após muita insistência da defesa. Após já de alegações finais,
despacho, já após encerrado todo, né? Aí chega e diz, olha, houve, né, problema nos áudios. Eu acho que essa informação, com todo respeito, mas ela demonstra não só uma falta de cuidado, né, pelos responsáveis ali pela investigação, como ela, sim, evidencia a quebra de cadeia de custódia. Assim, vou iniciar falando sobre o cerceamento de defesa e a quebra de cadeia de custódia. Deve ser assegurado ao réu, né, aos réus aqui, né, nesse caso, aos apelantes, né, acesso à íntegra das gravações. Eu não estou aqui falando em transcrições da íntegra, por óbvio que a gente não vai solicitar, né, um trabalho desnecessário e exacerbado pelo poder estatal, mas sim que seja disponibilizado, pois sem que seja entregue essa íntegra da mídia, das gravações, ela impossibilita que se produza provas, inclusive com a arrolação de testemunhas. Porque como que eu arrolo testemunhas se eu não sei o que tem lá? Se eu tenho 2 períodos de interceptação telefônica, porém só lhe é fornecido à defesa apenas um. Fica muito difícil isso. Nulidade, prejuízo, né? O prejuízo, para ser sincero, eu acredito que estaria ali, a própria condenação deles já seria, mas ainda assim, falando em prejuízo, produz a produção de provas, que seja submetida essa mídia, né, a uma perícia, é direito do réu fazer, né? Então, assim, você seguir um processo inteiro sem ter o acesso, sem saber de fato o que se tem ali, sem saber de fato por que a polícia escondeu um período de interceptação inteira. Não são 5 áudios, como foi dito no ofício, são um período de interceptação inteira. Interceptação essa que a magistrada utiliza na sentença. Então, também não se pode dizer, olha, não foi utilizado, havia outras provas, porque não havia, não há outras provas. Até porque o testemunho dos policiais, quando é pego dentro do processo, ele é todo baseado em interceptações telefônicas que a defesa não teve acesso, ao menos na sua integralidade. Principalmente do primeiro período, que é o mais citado, né, na própria sentença. E que, na verdade, foi o que baseou a fundamentação para que se prorrogasse. Né? Então, a defesa não sabe se essa prorrogação é válida, se não é, se existe alguma conversa aqui do tempo ali, do lapso temporal, entre a parada e a concessão nova da prorrogação. Então, não se há nisso. E aí eu encaminho para falar questões de provas, né? Provas. Com todo respeito, né? Quero ressaltar que nós estamos aqui para falar de 5 réus. Antônio Carlos, Carlos Damião, André Luiz, Fernando Alves, Rodrigo. 53, 49, 29, 35 e 38 anos. Pessoas que, até essa investigação, nunca tiveram nenhum envolvimento com o crime. Após a investigação, assim continua. E não há nada, né, que desabone eles. Aí nós temos aqui 2 questões, né? O fato da associação, que está muito bem elaborado na peça, e eu acredito que eu não precise nem debater que existiam os fundamentos ali, os requisitos, e o tempo não nos permite, mas eu quero dizer um pouquinho das provas, da divergência, da prova não, vou falar dos testemunhos dos policiais em relação ao crime de tráfico. Né? Ali existe um depoimento em que se supostamente a menor teria adquirido uma droga, se tem uma foto no processo, uma simples foto, mas não existe nada mais do que isso. Porém, depois, a menor vem e diz não. Eu não adquiri a droga do Damião. Eu não adquiri a droga dele. Mas aí a policial, né, ela vem e fala que não, que foi adquirido. Só que daí eles entram numa contradição ali, que, por exemplo, a Thaís Aparecida, lá no movimento 148.2, ela afirma que os menores que teriam comprado, que a menor teria afirmado que teria comprado de Damião. Né? Mas já o Diego Júnior Feltrin, ele diz que não,
Ele diz que ele viu no celular as negociações. Só que por que esse celular não foi apreendido? Por quê? Por que se apreendeu 1 grama de maconha, mas provas importantes? Eles estavam em uma investigação. Mas mesmo assim, o celular não foi apreendido. E aí seguimos em depoimentos de policiais, que seria a única, né, o único elemento comprobatório que se existe aqui, seria esse. E aí nós temos chama atenção novamente para o depoimento do policial Tiago Menezes, o que fala que a filha de João Damião menciona que ele não guarda droga na casa dele. A magistrada cita isso, só que a magistrada não cita que ele não participou da busca e apreensão. Ele nunca esteve na casa do João Damião, porque o papel dele nessa investigação foi outra. Também não sabemos explicar. Né? Então, o policial não participou das atividades em campo, mas mesmo assim ele vem e diz, olha, a filha dele falou isso, tentando, por óbvio, né, dar uma legalidade à investigação, dar uma ilegalidade, não faltando, né, mas, por óbvio, ninguém quer perder uma investigação. Ninguém quer perder uma investigação. Tanto que mesmo diante das falhas, eles tentam entregar, eles entregam uma prova, a juíza dá uma ordem e fala, olha, entrega que está faltando. Não, peraí, eu entreguei. E se não fosse a defesa ser diligente, teria passado como se tivesse entregado a integralidade das mídias. Então o Estado, nesse momento, ele falta. Ele não cumpre a legalidade, ele abusa do poder estatal que ele tem. Ele diz, olha, com todo respeito, mas ele responde o ofício da seguinte forma: foram selecionados todos os áudios relevantes, tanto ao primeiro quanto ao segundo período de interceptação telefônica. E aí, excelências, com todo respeito, como que eu posso deixar que a acusação decida o que é importante? Como que eu posso chegar no final de um processo após a apresentação de alegações finais? E aí, somente agora, ele já tinha sido instado a se manifestar várias vezes, tentou ludibriar a defesa, momento que vem e traz áudios que eram repetidos. Então, há nesse processo uma mácula que está condenando pessoas que não são criminosos, pessoas que tiveram uma vida durante todo esse tempo, pessoas trabalhadoras, se usaram ou não usaram drogas, se envolveram ou não se envolveram com mulheres. Com todo respeito, isso não importa para o Estado. Né? E aí, já finalizando, né, em relação dosimetria da pena, e quero ressaltar que acredito que, né, temos a presunção de culpa. Aqui nesse processo que se inverte os papéis, né? Para manter a condenação aqui, a gente vai presumir a culpabilidade. A gente vai dar o poder estatal para que ele possa fazer o que quiser. Mas, mesmo assim, tenho que dizer sobre a dosimetria da pena, né? No caso do Damião, que teve o tráfico primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra a organização. Então, ainda que o recurso não seja provido em sua totalidade para a absolvição ou para reconhecimento da nulidade, né, para que seja ali oportunizado o exercício do contraditório da ampla defesa ou na impossibilidade de fazer, para que se anule o processo, né? Nós estamos condenando pessoas de bem, pessoas que não são envolvidas com o crime, através de um processo que não seguiu a legalidade. Mas, seguindo o provimento do recurso e, subsidiariamente, que seja aplicado ao réu Damião o artigo 33, parágrafo 4º, não é? Visto que ele cumpre todos os requisitos, que seja aplicado na sua extensão máxima a diminuição de pena, para que possamos aí, pelo menos na questão da dosimetria da pena, entregar a estes réus o que a lei diz, né? O que a lei manda. Encerro, devolvo a palavra. Muito obrigada, Excelência. Nós que agradecemos a doutora Rita de Cássia Maciel Franco. Meus cumprimentos a Vossa Excelência
pela sustentação brilhante que efetuou e pela combatividade demonstrada. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Délcio. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais componentes desta colenda Câmara, o senhor procurador, os senhores advogados e o funcionário Júlio. Cumprimento também a nobre advogada pela sua sustentação, mas devo dizer que cheguei à conclusão, no exame dos autos, em conclusão completamente diferente. Com relação à preliminar, a alegação de quebra de cadeia de custódia e cerceamento de defesa por falta de acesso à íntegra das conversas interceptadas, entendi não configurada. A defesa teve acesso a todos os áudios utilizados para embasar o édito condenatório. Aqui há a desnecessidade de juntar das provas que não dizem respeito aos fatos apurados. Há uma ausência de ilegalidade. Analisei a sentença e o juiz registra os diálogos que serviram de base para a condenação. Realmente não vejo qualquer vício como alegado. No mérito, a absolvição dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, a alegação de insuficiência das provas, eu estou repelindo a tese, materialidade delitiva e autoria suficientemente comprovadas, palavras dos agentes públicos dotadas de credibilidade e presunção de veracidade, depoimentos coesos e harmônicos, corroborados por outros elementos probatórios. A apuração desses fatos decorreu de denúncias anônimas e de reclamação junto ao Ministério Público, o que deu início à interceptação telefônica e trabalho de campo pela polícia por 6 meses. Então, não vejo exatamente por que razão os agentes policiais teriam razão para faltarem com a verdade neste processo. Com relação à dosimetria, pleito de aplicação do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, 2/3 para o réu João, impossibilidade, requisitos legais não satisfeitos, condenação pelo delito associativo, que indica a dedicação às atividades criminosas, afastamento de ofício da condição imposta do regime aberto aos réus André Luiz Alves, Antônio Carlos Alves, Fernando Alves e Rodrigo da Silva Alves, consistente em limitação de fim de semana, por constituir espécie de pena restritiva de direitos, inteligência da súmula 493 do STJ. Fixação de regime semiaberto harmonizado, imposto ao réu João Damião Alves, que constitui matéria afeta ao juízo da execução. Manutenção, por vedação a reformatio impégios, já que se trata de recurso exclusivo da defesa. Então, eu voto no sentido de que os recursos sejam conhecidos e desprovidos com providência de ofício. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Délcio. Como voto, eminente revisor, desembargador Carvilho. Obrigado, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para saudar Vossa Excelência, bem assim todos os integrantes desta Igreja Câmara Criminal, como também o eminente procurador de Justiça, doutor Raimundo Soares, que se encontra hoje aqui. É uma satisfação tê-lo aqui. Bem assim, os eminentes advogados que acompanham a sessão presencial e a nossa plateia que sempre prestigia o Tribunal de Justiça nas sessões de quinta-feira. No que diz respeito ao presente processo, eu examinei com cuidado e vejo que, efetivamente, a alegação de quebra de cadeia de custódia não se encontra devidamente caracterizada. Toda a operação policial foi efetuada de acordo com determinação judicial. Houve, dentro da lei, as prorrogações como eram solicitadas. A defesa teve, efetivamente, acesso a todo o conjunto probatório, inclusive das interceptações telefônicas. A arguição que foi efetuada da tribuna não demonstrou a existência do prejuízo que se faz necessário, de acordo com o artigo 563 do Código de Processo Penal, e o tráfico e a associação ficaram devidamente demonstrados pelo conjunto probatório. No que diz respeito à fixação das penas, eu acho que o magistrado se ouve efetivamente com todo o cuidado, atendendo o comando estabelecido no artigo 68 do Código Penal
combinado com o artigo 59, e ainda aquele específico da lei antitóxico, e que, portanto, eu estou também acompanhando o voto do eminente relator, de conhecer a ordem parcialmente e, nessa extensão, desprover o recurso interposto. Obrigado, desembargador Carvilho. Como voto, o desembargador Rui. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho a honra de acompanhar o voto do eminente relator. Anotados os votos, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, nega provimento ao recurso nos termos do voto do eminente relator. Senhor presidente, peço licença para me retirar, tenho obrigações na quinta Câmara. Ok. Dispensado e muito obrigado pelo Obrigado, boa tarde a comparecimento, todos, Vossa bom Excelência, trabalho. Parabéns pelo voto. Chamo a julgamento agora o feito no 4 da pauta. Trata-se da apelação 12.655, dígito 72. Relator, desembargador Pedro, desembargador Carvilho e eu fazemos parte do quórum. Haverá sustentação pelo doutor Elias Mata Araçada e pelo doutor Jefferson Nascimento, que estão presentes. Eu consulto os eminentes advogados, se dispensa a leitura do relatório. Então, eu vou dar a palavra direto ao doutor Elias Mata Araçada. Excelentíssimos integrantes desta colenda Câmara Criminal, desembargadores, desembargadora, é um prazer voltar a ocupar esta tribuna. Eminente representante do Ministério Público, eu nasci na Lapa e uma família da Lapa me procurou com uma missão. Uma família tradicional da Lapa e, por que não dizer, do Paraná. Família Bley. Família Bley, aliás, uma senhora Bley foi minha professora no primário, então eu tenho muito carinho por essa família, éramos praticamente vizinhos. E quis o destino que o apelante estivesse possivelmente, certamente, no lugar errado, na hora errada. Gabriel Bley, o apelante, acabou se envolvendo neste processo penal e, num primeiro momento, eu quero enfatizar aqui a questão do mandado de busca e apreensão. Era um mandado cível, não era um mandado de busca e apreensão da Justiça Criminal. E com um agravante, o oficial de justiça era um lote que tinha várias casas, e o oficial estava atrás de uma pessoa chamada Gabriela, que não residia mais no local. E o oficial certifica nos autos que Gabriela não residia mais no local. E aí, apesar disto, ou seja, mandado já com o oficial esclarecendo que aquele lugar não era o lugar do cumprimento, que a destinatária da ordem não estaria mais ali, tivemos essa busca efetivada, invadido o imóvel, chamam assim porque sem o suporte jurisdicional válido não há que se falar em ingresso, e foi encontrada a droga que trata aqui o presente processo. Evidentemente que o direito fundamental é aquele que nós só prezamos quando nos atinge de perto. E eu penso que há uma nulidade fulminante neste processo. Nós já assumimos a causa com a sentença condenatória, assumimos para o recurso. Então, eu penso que, diante desse panorama, não há que se falar em consentimento do morador, tampouco na legitimidade da medida, e transborda do aceitável e vai para a violação dos direitos fundamentais. E nós pedimos, num primeiro momento, então, neste recurso, a nulidade da invasão domiciliar,
com a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Eu penso que é o caso de se analisar com cuidado, porque um mandado cível. Eu penso que é muito assim arrojado dar a ele uma validade nestas hipóteses. Pois bem, ainda num outro momento da nossa apelação, nós temos que a sentença condenou o apelante pela prática de 2 crimes distintos. Artigo 33 e 34. Então seria o crime de tráfico mais o crime do maquinário, balança, essas coisas aí, que são próprias do primeiro tipo. E nós entendemos que o crime de, aspas, maquinário, deve ser absorvido pelo delito, então, de tráfico. Então há aí uma questão da consunção, porque a conduta é a mesma prevista no 34. Então a gente pensa que, ainda que mantivéssemos como válido, nós teríamos esse problema de dosimetria ou de consunção. Pois bem, e mais, no mérito, nós queremos destacar que não restou comprovado qualquer vínculo do apelante com a residência deste lote, sendo que não tinha acesso ele ao interior da residência, onde foi encontrado o material, não residia lá, e de extrema boa-fé entregou o documento ao oficial de justiça. Se não tivesse feito essa entrega voluntária, ele nem estaria nesse processo, porque se de fato tivesse alguma culpa, ele teria omitido a identidade, teria se evadido, enfim. No mérito também tem material para absolver o apelante por falta ou ausência completa de prova da autoria delitiva. Por fim, eu queria registrar aqui que ele já está preso há mais de um ano e alguns dias. Ou seja, esse rapaz, que a família está aqui hoje conosco, passou pela pedagogia do cárcere nesse ano e pouco. E eu penso aqui que, na dosimetria, a magistrada majorou a pena base em 1/6, sendo que tal exasperação é inadequada, porque esse entendimento já é pacificado pelos tribunais superiores. Enfim, para não tomar mais o tempo da colenda da corte, nós pedimos a declaração da nulidade da invasão domiciliar, pedimos a aplicação do princípio da consunção, ou seja, um só crime na realidade, se é que houve um, no mérito a absolvição pela ausência de prova de autoria e a questão da reforma da dosimetria da pena. Nós fizemos entrega de memoriais, tivemos a oportunidade de conversar com alguns dos desembargadores, que hoje também as coisas são tão corridas. Ontem mesmo, com o doutor Benjamin Acácio, marcamos, nós estivemos lá e o doutor Benjamin não teve oportunidade de estar. Hoje, no começo da sessão, na primeira, ele falou, eu falei, não, compreendo perfeitamente, né? Porque a vida atual impõe esses encargos todos que o ser humano, às vezes, não consegue abarcar. Quero agradecer, saudar de maneira especial a família que está aqui e penso que, de qualquer forma, a devolução desse jovem para o seu convívio familiar faz parte da reinserção social, neste caso específico. Obrigado, excelências. Nós que agradecemos, doutor Elias. Eu quero registrar aqui que terça-feira recebi o doutor Elias Massar Assad e sua colega de trabalho em meu gabinete, oportunidade que me entregaram alentados memoriais e fizeram as observações que entendiam ser necessárias. Parabéns pela sustentação de Vossa Excelência. Na sequência, com a palavra, o eminente advogado, doutor Jefferson Nascimento da Silva. Primeiramente, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, mais um dia desempenhando um trabalho buscando observar a lei. Cumprimento o doutor relator de maneira online, doutor Pedro,
do outro revisor, Dr. Carvilho, e na presença do vogal e presidente, os demais membros aqui, Dr. Celso. Como bem explanado hoje, fica até difícil vir aqui fazer sustentação, depois do Dr. Matar Assad vir com toda a sua experiência. Vou tentar ser conciso. O primeiro ponto aqui levantados por ele, excelência, que a gente devemos observar, é que nós devemos observar o que nos ensina Conrad Reze, que é a força normativa da Constituição. A lei por si só ela é um simples papel. Ela não tem força de sair dessa folha e fazer cumprir os seus mandamentos. O que vai fazer a lei ser cumprida são vossas excelências. Vossas excelências que analisem o que é escrito, analisem os fatos e, através da força normativa, diz a lei vai ter que ponderar aqui. E a Constituição nos traz a inviolabilidade do nosso domicílio. Lá no artigo 5º, inciso 11, o domicílio é inviolável. Claro que, quando se trata de uma busca e apreensão, isso é relativizado. Mas nós devemos observar que lá no artigo 243, inciso 1, ele diz que o mandado será preciso. Se a pessoa é certa, a coisa é certa, será intimado a apresentá-la. E nessa maneira, quando foi intimado a apresentar, o senhor Blay lá se apresentou e junto, depois, posteriormente, o senhor Rafael, apresentaram como foi juntado no processo, lá no movimento 22.29, o contrato de locação. Ou seja, o oficial de justiça, no momento que ele bate na porta, ele sabia que aquela casa não residia mais a Gabriela, que seria o que eles estavam buscando. O mandado de busca civil, ele buscava, então, maquinários de costura. E quando ele soube com o mandado, que foi juntado logo do inquérito, o mandado foi apresentado lá no movimento 22.77, ele foi expedido 6 meses após essa locação já ter sido ocorrida. Então, da posse do mandado, que foram 6 meses após a locação, que o oficial teve acesso no momento que ele bateu na porta, e isso faz com que a invasão do domicílio se caracterize. E não se pode mais constatar que com futura apreensão se valida uma invasão que já foi constatada. Infelizmente aqui nós podemos falar, foi apreendido drogas, não importa o que aconteceu, tem que se prender. Mas se nós somos se ater e ser leal à lei, a lei é clara. Se já foi constatado que a dona Gabriela não residia mais lá, foi apresentado um contrato de locação anterior, 6 meses anterior àquele mandado, não se tem mais se falar de entrar naquela casa. Senão nós vamos fazer mandados de apreensão a lá vão ter, com o nome de qualquer pessoa, para invadir domicílios e vai ficar justificado. Então aqui a gente não quer passar a mão na cabeça de ninguém, a gente quer simplesmente que a lei está lá antes que todo mundo. A Constituição Federal é de 88, que ela veio através de muita luta. Garantias individuais não vão ser relativizadas assim, mas só se vossas excelências assim quiserem. Porque é muito fácil, vossas excelências podem dizer, não teve validade, não teve. Vossas excelências mandam. Mas se a lei diz, a Constituição diz, está constatado que desde o primeiro momento o oficial Tiago tinha condições e sabia que naquela residência a Gabriela lá não estava, a invasão de domicílio fica caracterizada. Segundo ponto, caso seja superada a tese de invasão de domicílio, que teoricamente não se poderia, pois, repetindo, o mandado foi 6 meses após o contrato já apresentado. O oficial tinha total conhecimento no momento. Então, seguindo o processo em audiência, o Rafael relatou que teria alugado aquela casa uma terceira pessoa, que então deveria ter envolvido o Sr. Blay, que é o co-réu, e que ele sabia que lá seria um clube de maconha, mas ele não participou e não tinha conhecimento do que lá estava tendo. Sendo então vindo a sentença, ela decidiu julgar e condenar por 2 crimes, tanto o tráfico quanto o maquinário, o artigo 33 e 37. Porém, nós devemos observar que a apreensão, Vossa Excelência, ela foi tida no mesmo cenário fático. Se nós observarmos as fotos lá do movimento 2241 até o 2250, nós observamos que a apreensão, Dr. Celso, ela foi no mesmo momento. Ou seja, o fato foi o mesmo. A apreensão foi em conjunto, tanto o maquinário contra as ervas, que lá foram apreendidos 1.737 pés de cannabis, mas a apreensão foi no mesmo contexto. Assim sendo, condenar pelo artigo 33 e 34, no mínimo, é um bis idem, pois a conduta é a mesma. A conduta do encontro da droga com o maquinário foi no mesmo contexto fático, e decretar 2 crimes diferentes é sim um bis idem. Isso já foi decidido. Foi considerado lá no HC 109.708, do Teori Zavascki, que quando se faz no mesmo contexto fático, a apreensão de maquinário e plantas de cannabis
se consuma apenas o artigo 33. E não tão distante também cito o recurso especial 119634 do Marcos Aurélio, que ele disse que as condutas previstas no artigo 34 podem assumir caráter meramente instrumental. Claro, se nós avaliarmos, então, o artigo 33 e 34, nós vamos ver que nos dois tipos penais tem o fabricar, adquirir, guardar drogas. Claro que o tipo penal protege a saúde pública, mas o 34 está falando do maquinário para criar as drogas. Se tivesse apreendido drogas em um lugar, ido para outro lugar e encontrado os maquinários, aí nós poderíamos falar em crimes autônomos, pois nós tratamos aqui dois tipos mistos alternativos que descrevem ações múltiplas, mas quando eles estão no mesmo contexto, conforme os julgados que eu já citei, se presume simplesmente pela consunção. E tendo nesse claro que foi através de uma invasão, cumprimento de mandado civil, que eles encontraram, como dito lá nas fotos do Movimento 22, dá para ver que está ainda no maquinário, está na estufa. Então, o maquinário ele se tornou, na verdade, um crime meio. E tem que ser, sim, aplicado o princípio da consunção em razão do mesmo contexto fático. Senão, nós estamos aqui num claro bis e idem. E assim também diz a doutrina. Lá o Vicente Greco Filho, ele diz que a pena do 34 é menor que do artigo 33, tanto no mínimo quanto no máximo, e se a conduta violar os delitos, deve aplicar o artigo 33. Ou seja, se for a mesma conduta, incidido nos dois tipos, se aplica o artigo 33. Renato Marcão também diz a mesma coisa. O artigo do crime 34 é de natureza subsidiária, razão pela qual, se tida no mesmo contexto como foi, se tem que se aplicar o princípio da consunção. Passado disso, nós temos uma situação aqui especial do Rafael Garcia. Se lhe foi negado o privilégio em razão da quantidade de drogas. E aí eu cito levemente o HC 773861, onde foi reconhecido o tráfico privilegiado para a quantidade de 23 toneladas de maconha. Aqui nós estamos falando de 1.737 pés. Não chega a 1 tonelada. No caso de 23 toneladas que foi reconhecido, observando o artigo da Constituição Federal, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. O que diferenciaria Rafael do caso de 23 toneladas? Então, simplesmente pela quantidade de drogas, a jurisprudência ela é massífica e pacífica de que não se deve afastar o privilégio em razão da quantidade. Cito, a mera quantidade de drogas apreendida em flagrante com o réu condenado não afasta o redutor do tráfico privilegiado, já que para afastar a causa de redução da pena é preciso indicar outros elementos de dedicação. Também cito o HC 915-475 do Ribeiro Dantas, que diz que ações penais, inquéritos policiais em trâmites não afastam o tráfico privilegiado. Considerar que a quantidade de drogas afasta o privilégio, nós podemos citar aquele ditado popular que muitas pessoas, não certamente, mas dizem que se for para perder o réu primário, vou perder com algo grande. Então, o fato dele estar com grande quantidade não quer dizer que ele estaria praticando outros crimes. E por si só, é se afastado o tráfico privilegiado. Não pode se afastar o tráfico privilegiado em razão da quantidade, conforme jurisprudência pacífica. E também, se nós observarmos, Vossa Excelência, em último caso, a conduta do Rafael que foi tida na sentença e considerada foi ele sublocar a sua casa em razão do término de relacionamento, os assuntos pessoais dele, alugou para uma terceira pessoa, sabendo que seria um clube de maconha, e foi essa a conduta dele. No mínimo, deveria se reconhecer uma participação de menor potencial lesivo, menor importância, no mínimo. Então, Vossa Excelência, partindo para o final, observada que não se tem comprovação de dedicação ao crime, não se poderia afastar o tráfico privilegiado. Como diz, assim manda a lei. Então, conclusão, Vossa Excelência, indo para o fim, entendemos a defesa que o fato de haver um mandado de busca civil não autorizaria a entrada de domicílio naquele contexto, pois foi apresentado na entrada da casa para o oficial o contrato de locação com 6 meses anterior ao mandado de busca. Então, ele tinha a noção que aquela pessoa não residia mais lá. Então, essa seria a primeira nulidade. Segundo caso, o fato do contexto fático ser o mesmo, tanto do maquinário quanto da droga seria apreendido no mesmo local, nas mesmas circunstâncias, não há que se falar no artigo 34. Em último caso, então, aplicando ainda o tráfico privilegiado para o senhor Rafael, pois afastado unicamente em razão da quantidade de drogas. E não sendo conhecido isso, que se aplique em último caso a participação de menor importância. E assim se manifesta a defesa, Vossa Excelência. Muito obrigado. Cumprimento também o Dr. Jefferson pela excelente sustentação efetuada nesta oportunidade. Em discussão, não tendo quem queira discutir, a palavra está com o eminente
Relator, desembargador Pedro. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o doutor Elias Matarassari, doutor Jefferson, acusando que recebi ambos os advogados ontem em audiências virtuais, né? Só que não o doutor Jefferson, o doutor Walid, que é o sócio dele, e o doutor Elias junto com a sua filha, Thaís. Né? Vou fazer um pequeno aqui resumo. Então, se trata de um processo criminal que apurou em São dos Pinhais condutas que configuram o artigo 33, em tese, e o artigo 34 da Lei de Drogas. Né? E realmente, tudo começou com um mandado de busca e apreensão civil, né? Do qual ambas as partes, em ambas as apelações, tentam buscar a nulidade dessas provas, não é? Em função de se tratar de um mandado de busca civil, um mandado expedido pelo juiz de direito lá da terceira vara civil de São José dos Pinhais, em desfavor da chamada Gabriele, realmente, que morava no exato endereço onde estavam todas as drogas e o laboratório que ali existia. Então, primeiro, tem essa preliminar, tanto do Rafael quanto do Gabriel. O Rafael, depois, ele realmente, olhando o processo, ele confessa que ele sublocou realmente aquele local onde se cumpriu essa mandado de busca e apreensão. Foi expedido, então, para o endereço da rua Lília Viana de Araújo, número 58, Cidade Jardim, São José dos Pinhais. É o mesmo endereço onde foram encontradas as drogas e foram atendidos pelo Rafael e depois chegou o Gabriel. Né? Então, o oficial de justiça tinha o endereço correto para cumprimento desse mandado de busca, que era para prender uma máquina de costura por uma dívida bancária. Né? E foi atendido pelo Rafael dizendo que o oficial não poderia entrar, coisa assim e tal. E o oficial achou aquilo estranho. O oficial tinha, inclusive, autorizado ordem de arrombamento. Né? O que deu para perceber que o Gabriel, por exemplo, se apresentou como responsável do imóvel do cumprimento dessa diligência, exibindo, inclusive, documentos de identificação e resistindo à ordem judicial. E no decorrer dessa diligência, do cumprimento desse mandado, o Rafael também chegou ali, se opondo à medida e, posteriormente, ambos se evadiram do local. Né? Em seguida, aí, o oficial solicitou apoio dos policiais para ingresso nessa casa e, durante a execução dessa ordem, que era encontrar esses bens que foram dados em garantia para concessão de crédito, capital de giro, encontraram, senhor presidente, 1.737 plantas de maconha, né? Encontrando na casa 8 cômodos, um verdadeiro laboratório destinado à preparação, produção e transformação em entorpecentes. E eu digo aqui que mesmo que esse documento estivesse no nome terceiro, realmente estava no nome da Gabriela, incide aqui a teoria do encontro fortuito de provas. Né? Isso foi descoberto de forma aleatória a prática do tráfico de drogas não objeto da ação originária civil lá, né? O denominado fenômeno da serendipidade. Situação essa que já é verificada em muitas situações aqui na nossa Câmara e alvo de posicionamento já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, e eu cito no meu voto, do qual terá acesso depois a ambas as defesas, votos do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, um agravo regimental, no agravo recurso especial 2.037.992 de Santa Catarina. Foi julgado, por exemplo, em 6 de setembro de 2022. Então, eu entendo que é irrelevante o argumento da ausência de autorização dos apelantes para ingresso no domicílio, já que policiais que entraram estavam munidos de mandado de busca e apreensão expedido previamente por uma autoridade competente para aquele local. Né? Então, o encontro das drogas foi fortuito e não gerou nenhuma nulidade, como queriam ter a defesa dos apelantes. Né? Então, eu cito aqui, faço a fundamentação do voto no artigo 204 do Código de Processo Penal. Digo mais ainda. Foram encontradas drogas sendo semeadas e cultivadas
que mostrava que aquela atividade não era recente, né? O que vai depois mostrar também que todo aquele artefato que existia no local configura, sim, crime autônomo previsto no artigo 34 da mesma lei de drogas, né? Continuando, o Rafael também, acho que foi o Rafael, né, que confirmou depois na instrução que sublocava aquele local, que sabiam que aquilo ali era para um cultivo de cannabis, né? E demonstrando com isso que praticavam e participavam de crime, de atividade criminosa de forma contumaz, né? Então, senhor presidente, no meu modo de entender, eu revi aqui a sentença, aliás, vi as alegações feitas na área recursal, as contrarrazões produzidas pelo Ministério Público, não é? O parecer da Procuradoria, e entendo que a condenação, no caso de ambos os réus, era de rigor, porque ficou claro que ambos participavam da plantação, semeadura e manutenção desse local para a venda de entorpecentes, né? E a quantidade era mais do que significante, né? Inclusive eu junto depois no acordo fotos, fotografias desse verdadeiro laboratório que existia nesse local, configurando então condutas autônomas, o que leva à impossibilidade de reconhecer o princípio da consunção. Então, bem, as defesas assim vieram postular que eventualmente sim, se fosse praticado apenas o crime de tráfico, alguns equipamentos ali para pequena extração, sim, mas não, aqui a gente está diante de laboratório para cultivo, semeadura e disseminação de drogas para centenas ou milhares de usuários, razão pela qual o pedido de construção não tem como ser acolhido, né? Então, eu vou continuar pela emenda, porque o meu voto tem mais de 66 páginas, estamos aqui no Projude, e as defesas terão acesso na sequência. Então, a apelação ficou mais ou menos assim, a emenda ficou mais ou menos assim, senhor presidente. A apelação 1, apelação criminal, crime de tráfico de drogas, do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 11.353, 2006, e o delito de posse de equipamento para fabricação de entorpecentes, que é o artigo 34 da Lei de Drogas. Recurso da defesa, o apelante 1, preliminar de alegação de nulidade das diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes, tese afastada, com dadas as razões que motivaram a busca domiciliar, formadas com a apreensão da droga. Registro do artigo 244 do Código de Processo Penal, justa causa evidenciada, mandado de busca e apreensão expedido no endereço, apelante que se apresentou como responsável do imóvel, estado de flagrância, crime permanente, prova lista, preliminar afastada. Mérito, pedido de aplicação do princípio da consunção, não acolhimento, objetos apreendidos que não constituem meios necessários para o crime de tráfico de drogas, condutas autônomas e independentes, existência de laboratório destinado à preparação, produção e transformação de entorpecentes. Pleito de absolução sob a ótica do princípio do duplo réu, improcedente. Palavras dos policiais que se coadunam com os elementos informativos e probatórios amelhados ao crime. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas. Conjunto sólido e harmônico de provas da demonstração da traficância. Para o primeiro e o segundo da lei de drogas. Apelante foi preso flagrante semeando e cultivando as 1.737 plantas de maconha no interior do imóvel. Ainda, a apreensão de diversos objetos destinados à produção de droga em larga escala, no laboratório em diversos cômodos da residência. Crime descrito no artigo 34 da Lei de Drogas, configurado, sentença mantida. Quanto à dosimetria, na primeira fase, pedido de exclusão da circunstância prevista no artigo 42 da Lei de Drogas. Não acolhimento. Natureza altamente nociva do entorpecente e apreendida em quantidade relevante. Circunstância judicial objetiva prevista no artigo 42 da Lei 11.343 de 2006, devidamente exasperada. Preponderância. Fração de aumento proporcional à reprovação e à prevenção do juízo penal. Discricionalidade da magistrada. Livre convencimento motivado. Na segunda etapa, aventada a violação ao princípio non bis in idem, tese de única condenação para valorar dois delitos, improcedência, observância ao princípio da individuação da pena para o crime de tráfico de drogas e o crime descrito no artigo 34 da Lei 11.353 de 2006. Condutas autônomas, agravante da residência mantida, recurso conhecido e desprovido do apelante 1. O apelante 2, os mesmos crimes, né? Recurso da defesa, aqui houve pedido de concessão da justiça gratuita,
e da progressão do regime, via imprópria, matéria afeta a execução, pedidos não conhecidos. A preliminar é a mesma do primeiro réu, da nulidade da diligência combinando a apreensão dos entorpecentes, a preliminar afastada, não vou ler o restante aqui, né? Em relação à preliminar, que é a mesma. A nulidade da ação penal, tese de intervenção do Ministério Público após defesa prévia. Aqui, nesse aspecto aqui, é que o promotor teria falado após a defesa prévia sobre as matérias alegadas e o juiz decidiu na sequência. Não há ofensa nenhuma, violação contraditória para a defesa, então não há acolhimento, porque não houve prejuízo nenhum à defesa nos termos do artigo 563 do Código Penal. O Ministério Público que apenas rebateu os fundamentos do apelante, preliminar também rejeitado. Lei de nulidade em razão da ausência de fundamentação da respectiva decisão. Fundamentação pela relazione, preliminar rejeitado, pois é lícita a utilização pela relazione da motivação exposta em decisões anteriores. Mérito, pedido de aplicação do princípio da consunção, também falado em relação ao primeiro réu, também não acolhido. Os objetos apreendidos não constituem meios necessários para o crime de tráfico de drogas. Condutas autônomas e independentes, existência de laboratório destinado à preparação, produção e transformação dos entorpecentes. Pleito também de absolvição sob a ótica do princípio do pro-réu, também improcedente, pois as palavras policiais se coadunam com os elementos informativos e probatórios. Materialidade e autoria demonstradas, conjunto sólido e harmônico. Apelante que foi preso também em flagrante semeando e cultivando 1.737 plantas de maconha no interior do imóvel. E ainda com a apreensão de diversos objetos destinados à produção de droga em larga escala. Um laboratório em diversos cômodos da residência, no caso 8 cômodos. Crime também previsto no artigo 34 da Lei de Drogas, configurado, sentença mantida. Vamos à dosimetria, pedido de exclusão das circunstâncias do artigo 42, também não acolhimento, igualmente em relação ao primeiro réu, que foi considerado tanto a natureza como a quantidade, de forma proporcional, e a fração de aumento também, houve discricionalidade fundamentada. Terceira etapa, pedido de reconhecimento da causa de emissão de pena na participação de menor importância e inviabilidade, nítido caso de coautoria com divisão de tarefas, perante locatário de imóvel que tentou impedir a execução de ordem judicial. Pleito de concessão da causa de emissão da pena do artigo 33 para o de drogas, também não acolhimento. Elementos que comprovam a dedicação à narcotraficância, requisitos legais não preenchidos, ausência de violação ao princípio não bis in idem, quantidade que não foi exasperada na primeira etapa, na terceira, incabível aplicar a pena, caso aqui, ausência de violação ao princípio não bis in idem, porque nesse caso aqui foi considerado o fato de eles manterem aquele laboratório durante tanto tempo prova da dedicação às atividades criminosas, né? E também incabível a aplicação das medidas restritivas. Então, nesse caso, é um recurso parcialmente conhecido e desprovido, só vou ter que arrumar ali uma parte da emenda. Então, o voto é esse, senhor presidente. Só o dispositivo aqui. Um pouquinho. Voto de conhecer, negar provimento, recurso do apelante Gabriel Bleide Pereira. E voto no sentido de conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso da defesa do apelante Rafael Henrique Garcia da Silva. É como voto. Voto na sequência como voto do desembargador Carvilho. Obrigado, senhor presidente. Quero, na oportunidade, saudar ambos os advogados que fizeram uso da tribuna pela ordem de sustentação oral. Em primeiro lugar, doutor Elias Matarassari, em segundo lugar, doutor Jefferson Silva, porque ambos abrilhantaram esse julgamento, trazendo aqui o conhecimento e posicionamentos extremamente técnicos para dar sustentação às pretensões de reforma da sentença condenatória que foi proferida pelo primeiro grau. Mas eu sempre lembro aos advogados que, na realidade, os poderes da profissão também são limitados. Não permitem que eles passem além daquilo que está no bojo do processo. E, efetivamente, este é um caso dificílimo para a defesa, em virtude de todos os acontecimentos que acabaram sendo levados em consideração para a sentença final condenatória. Um caminho difícil foi seguido. O doutor Elias Matarassari pegou o caso já em grau de julgamento e, portanto,
aumentou ainda mais a dificuldade, porque as teses já estavam postas. Difícil superação de todos aqueles argumentos, por mais brilhantes que tenham sido os expostos, porque as teses eram pertinentes, porque as teses eram jurídicas, porque as teses queriam demonstrar a consunção, a quebra, aqui na questão referente também à descaracterização do artigo 34 do Código, aliás, da lei específica antitóxico, queriam demonstrar que a prova era inviabilizada porque se tratou de uma prova ilícita, porque as drogas foram descobertas, por assim dizer, através de um mandado de busca e apreensão civil que não podia ser cumprido dentro daquela residência. Num primeiro momento, há um impacto, sim. Todos nós entendemos que aquela atividade do oficial de justiça seria injusta. Mas, pedindo vênia às defesas, eu também estudei o processo, também me preocupei com as mesmas questões, e fui observar que, efetivamente, a atividade desenvolvida por aqueles auxiliares da justiça que estavam munidos de uma ordem judicial para cumprimento, se efetivou de forma regular. E até mesmo se a residência não fosse da Gabriela, se ela não estivesse mais lá, o oficial de justiça jamais teria condições de intuir aquela situação. Mesmo ouvindo diretamente da pessoa que se dizia ocupante do imóvel, ele tinha um mandado dirigido para cumpri-lo naquela residência, para fazer a busca e apreensão de uma máquina de costura que efetivamente estaria penhorada para fins de mútuo bancário. Foi isto que o oficial de justiça fez. Ele não podia saber quem é que residia na residência. Até poderiam omitir que ela continuaria lá, ou que o objeto da busca e apreensão continuaria lá. Tanto que, no próprio mandado, havia ali não só ordem para arrombamento, mas também ordem para reforço policial. Isto tudo constava do mandado e o endereço era a Rua Lilian, com o número especificado, lá na cidade de São José dos Pinhais. E foi isso que o oficial de justiça fez. De posse do mandado, foi cumprir a ordem emanada do juiz, foi recebido pelo Gabriel, o Gabriel se opôs à execução do mandado judicial, houve intercorrências de diálogo entre essas pessoas, quando então chega ao local o segundo condenado, o segundo apelante. No caso aqui, o Rafael. Chegou com o seu carro, também opôs-se e depois ambos se evadiram do local. Quando então, ao ingressar no imóvel cumprindo a ordem judicial, simplesmente, por um caso fortuito, descobriram uma vasta plantação de cannabis sativa, de lineu, para o comércio. Mas não parou a busca e apreensão dos objetos ilícitos na questão das plantas, porque havia uma indústria para a confecção mais técnica, efetivamente, da droga que deveria ser produzida. Essa é a realidade fática. Não vejo que haja nulidade na conduta do oficial de justiça, nem da autoridade policial, e muito menos quando houve a surpresa da droga que foi encontrada, que estava em fase de crescimento. Ora, aqui se sustenta
que para vender precisa se plantar, desenvolver, fabricar e pôr em comércio. Eu acho que as atividades não se confundem assim. Pode-se plantar para venda sem industrialização e pode-se fazer as duas coisas juntas, como ocorreu aqui. E o fenômeno da serendipicidade também está devidamente demonstrado. Houve um encontro fortuito das provas. Não houve, na realidade, aqui, qualquer flagrante preparado. Não houve aqui a união dos tipos penais ou de tipo subsidiário. Na verdade, foram práticas diversificadas, com bens jurídicos distintos, que envolvem a mesma matéria e que, portanto, foi bem analisada pelo eminente magistrado ao destacar a responsabilidade de cada um dos apelantes nas suas condutas desenvolvidas. Razão pela qual não estou acolhendo a preliminar. No mérito, estou mantendo a responsabilidade de ambos os apelantes. E no que diz respeito à dosimetria da pena, não vejo como também a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33, em virtude de que o próprio desenvolvimento do plantio da droga é um desenvolvimento prolongado que, dia a dia, refaz novamente a prática de fato delituoso, o que retiraria, sim, a possibilidade da invocação da aplicação desse dispositivo legal. Não é a quantidade de droga, é a reiteração da conduta. Razão pela qual, pedindo vênia às brilhantes defesas, eu estou mantendo a condenação e seguindo o voto do eminente relator. Obrigado, desembargador Carvilho. Anotado o voto de Vossa Excelência. Eu voto na sequência. Eu acessei aos autos, estudei profundamente a prova e as teses defensivas e chego à conclusão que devo acompanhar o eminente relator e o voto do revisor. De modo que proclamo o resultado. A Câmara conhece e nega provimento ao apelo 1, conhece parcialmente e nega provimento ao apelo 2, nos termos do voto do eminente relator. Agradeço aos eminentes advogados. Agora vamos aos feitos com sigilo. Sim. Desembargador, eu vou chamar o 7 de Vossa Excelência e já. Chama a julgamento o feito número 7 a pauta, embargos infringentes, número 2546, dígito 56. Desembargador Carvilho, relator. Eu,